Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. O Nossa Macaé, você sabe, é aquele momento em que a gente conversa com pessoas que fazem um trabalho importante na cidade, um trabalho que agrega muito valor, um trabalho de assistência, um trabalho que colabora com a boa qualidade de vida. E um trabalho muito legal, que na verdade é um projeto federal, mas que abrange os municípios e que chega aqui na ponta favorecendo muita gente, é o programa Bolsa Família. Recentemente nós vimos uma fala do Bill Gates, do mega, ultra empresário Bill Gates, falando que o Bolsa Família foi fundamental na redução acentuada dos casos de desnutrição no Brasil, que ele atribui diretamente à implementação do Bolsa Família, dada a importância desse programa. E eu estou recebendo hoje aqui uma assistente social, que é a Juliana Márcia, que ela trabalha exatamente nessa interface do Bolsa Família dentro da Secretaria de Saúde. Por que na saúde? Porque a saúde, assim como a educação, não é isso, Juliana? Se eu estiver errado, você me corrige. Eu já quero dar parabéns aqui à Juliana, agradecer a presença dela. Bom estar com você aqui no Nosso Macaé. Obrigada, eu que agradeço o convite, muito feliz em estar aqui com você hoje. Se eu não estiver falando besteira, saúde e educação são pilares importantes do monitoramento e do acompanhamento do programa Bolsa Família, não é isso? Exatamente. A gente fala que o programa Bolsa Família ele possui condicionalidades. Então, ele não é um programa somente para ofertar assistência, assistência assim material da oferta da verba. Ele para que esse benefício ele tenha a manutenção, é necessário que as pessoas mantenham o acompanhamento dos seus filhos, das suas gestantes, das suas mulheres em idade fértil. Então, nós temos tanto a vertente da saúde quanto a vertente da educação. Ou seja, ele impõe, vamos dizer assim, que ele impõe contrapartidas por parte do beneficiário. Você recebeu o Bolsa Família e continuar recebendo regularmente, seus filhos têm que estar na escola. Exatamente. Eles têm que estar matriculados. Carteira de vacina tem que estar em dia, tem que ter um acompanhamento. Exatamente. A gente vai acompanhando se a criança está dentro do peso, da altura regular, para ver se ela está desenvolvendo da maneira correta. E também acompanhamos as gestantes e acompanhamos as mulheres em idade fértil. Mas tem um acompanhamento da educação também, que é feito, que é esse acompanhamento se a criança está frequentando a escola. É necessário que a criança esteja presente na escola. Algumas vezes as pessoas acham, não, meu filho, se ele tirar nota baixa, eu vou perder o Bolsa Família. Calma que o desempenho escolar é uma outra coisa que a gente avalia em um outro momento, né? Não o Bolsa Família, né? Eu falo a gente enquanto servidora, né? Enquanto Estado, nós acompanhamos a partir de uma outra política, que é a política de educação. Na política de assistência, o que o Bolsa Família quer é que as crianças estejam na escola, estejam adequadamente acompanhadas na saúde, estejam vacinadas, né? Para que a gente tenha um acompanhamento da carteira de vacinação, do calendário de vacinação, que é estabelecido pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem aquelas vacinas que são obrigatórias. E a partir desse ano, inclusive, a gente tem a novidade de que a vacina da Covid-19 passou a integrar esse calendário vacinal das crianças. Então, agora tem que estar com a vacina. A partir de que idade? A vacina da Covid, ela começa a dar com 6 meses, a primeira vacina. Mas aí, essa vacina, a pessoa tem até 4 anos, 11 meses e 29 dias para iniciar esse esquema vacinal das crianças. E aí a gente vai ter esse acompanhamento, essa proteção da criança para evitar uma nova pandemia. Além daquelas antigas que a gente já conhece, tríplice, coqueluche, poliomielite, que infelizmente, que coisa triste, né? A gente vê a cobertura da polio, por exemplo, ter baixado no Brasil. A gente teve aí uma campanha anti-vacina tão ferrenha, que essa gente, eu só posso chamar de essa gente, me perdoe, essa gente conseguiu baixar os índices de cobertura de uma doença que já era considerada como erradicada no Brasil, que era a poliomielite. Exatamente. É muito triste. E aí a gente acaba enfrentando até, no meu trabalho, eu acabo tendo que conversar com as pessoas para desfazer essas fake news que foram espalhadas aí, essa propaganda anti-vacina que se perpetuou pelo Brasil, e às vezes a gente está tendo que correr e explicar coisas muito básicas, por exemplo, que a vacina não vai causar autismo, que a vacina não vai causar uma questão de deficiência intelectual, porque as pessoas começaram a acreditar nisso, né? E o triste que eu acho, como profissional de comunicação, eu me sinto até um pouco impotente, é que desmentir a inverdade é tão trabalhoso,
enquanto a mentira, a notícia fraudulenta, mentirosa, chamada fake news, ela percorre um caminho como um rastilho de pólvora, ela é muito rápida. Ela chega às pessoas através dos smartphones de uma maneira avassaladoramente rápida. E você, para desmentir, é muito demorado. Exatamente. Para você conseguir desmentir, é muito difícil, né? Em Bolsa Família, a gente tem também que explicar muita coisa, porque as pessoas acabam perpetuando muitas mentiras e, às vezes, a gente está num papel muito difícil. Porque, por exemplo, eu já passei por uma situação de alguém ter visto no TikTok uma pessoa publicar um vídeo que dizia: você é mulher, mãe solo, tem Bolsa Família, você tem direito a uma casa. E a pessoa ir me procurar, tipo assim, não, eu vim aqui pra saber da minha casa, que eu tenho direito, entendeu? Disseram no TikTok. E aí eu ter que explicar, olha, você... O que é que acontece? Você abriu o vídeo, eu já passei pela situação de eu ter que assistir o vídeo junto com a pessoa, e aí a pessoa, depois que ela faz a grande chamada, né? A chamada que é o tal do clickbait, que ela coloca ali justamente como uma isca pra capturar a pessoa, no vídeo a pessoa explica, então, são as mulheres vítimas de violência agora passarão a ter um acompanhamento de um auxílio aluguel especial que a gente tem em Macaé, né? Mas quando isso foi regulamentado, alguns vídeos eram essas chamadas assim tendenciosas. Era uma manchetada, né? Era aquela chamada manchete. Isso aí, ela coloca uma manchete chamativa e às vezes a pessoa ela nem entra na notícia. As pessoas não assistem tudo. Exatamente. As pessoas não assistem tudo, é impressionante. E aí às vezes eu tô nesse papel ruim de ser a pessoa que vai dizer, olha, então, você não é uma mulher vítima de violência, você não está dentro do perfil e você não vai ter acesso a esse benefício, porque esse é um benefício para esse público. É muito complicado, porque uma vez eu fiz o sorteio de casas populares do Bosque Azul no estádio Cláudio Moacir em 2018, 2017 talvez, acho que 2017. Eu fui lá fazer esse evento, apresentar o sorteio. E aí, era aquele conjunto lá no Bosque Azul, que era um programa de arrendamento residencial par do governo federal, Caixa Econômica, com prefeitura, onde a prefeitura disponibilizou área, licenças ambientais, era uma parceria, né? E aí tinha que fazer o sorteio, e tinha cotas, portadores de necessidades especiais, mulheres, famílias chefiadas por mulheres, enfim. Ou famílias em que a mulher é a única economicamente ativa, né? Mesmo havendo um marido eventualmente, mas ela que é economicamente ativa. Muito bem. E aí, quando teve lá um intervalo, cansado, foi um dia inteiro de evento, cansado, rouco, eu fui parado por uma senhora indignada que disse que viu que uma pessoa que ela conhecia foi sorteada e que essa pessoa já tinha casa. E eu falei para essa senhora, eu falei o seguinte: bom, se ela tem uma casa de uma maneira informal, ela não tem formalmente, porque o programa percorre esses dados. Se ela tiver uma casa escriturada, e era uma casa numa comunidade, eu falei assim: senhora, ela pode ter uma casa que é da posse dela, mas essa casa juridicamente, se bobear, não existe. O que eu aconselho a senhora é procurar a ouvidoria e fazer uma denúncia. Ah, mas eu não posso fazer uma denúncia. Bom, a senhora quer que eu faça o quê? Que eu vá lá e pegue o bilhete dela e rasgue e diga que ela não foi sorteada? Então, as pessoas querem resolver os seus problemas. Sim. Isso é algo que tem que ser visto com muito cuidado. E o servidor tem que ter muito tato para lidar com isso, né? E aí você falou de uma coisa importante, que é a ouvidoria. Eu acho a ouvidoria, sim, uma coisa importantíssima das pessoas conhecerem. A gente já teve, enquanto servidora, né, eu já estive em contato em vários momentos em que alguém fez uma denúncia na ouvidoria, ou fez uma reclamação, ou fez uma solicitação. Isso chega muito rapidamente onde tem que chegar. A ouvidoria, às vezes, quando o cidadão está perdido, ele se vê assim, perdido, ele não sabe para onde ele vai na rede da prefeitura, e ele pode simplesmente abrir uma solicitação de serviço na ouvidoria. Isso vai chegar no lugar que tem que chegar. Eles direcionam isso. Eu acho a ouvidoria assim, um instrumento muito importante. É um filtro maravilhoso. Exatamente. Né? E por isso, numa situação como essa, por exemplo, se a pessoa acha que tem algum motivo de irregularidade, ela pode abrir uma ouvidoria. Ela pode questionar. Exatamente, ela tem o direito dela, o cidadão tem direito de questionar, claro. Eu li recentemente, voltando aqui a falar do Bolsa Família, eu li recentemente uma matéria estarrecedora, dizendo que um cruzamento de dados do Ministério da Ação Social com o Ministério da Economia, dando conta de que pessoas e CPFs cadastrados no Bolsa Família
também estão cadastrados e colocando dinheiro em bets, em apostas instantâneas dessas online de jogos de futebol, competições esportivas. É um desvio de finalidade terrível, né, Juliana? Exatamente. O programa Bolsa Família é um programa assim, que ele tem um projeto de transformação de vida. E aí, recentemente saiu esse dado, é uma pesquisa com dados feitos pelo Banco Central. Então, Isso. é o Banco Central que pesquisou, né, a destinação desse dinheiro, e ficou comprovado que 20% do dinheiro que o governo federal investe para o pagamento, né, do Bolsa Família, 20% desse valor acaba sendo destinado para tal das bets. E aí as bets viraram um grande problema. Eu acho que assim, para a população, para todo o público, ela é um grande problema, porque ela tem aquela coisa de ser muito chamativo, né? Ele tem a gamificação da aposta. Então você acha que é um joguinho, tanto que as pessoas falam, é o joguinho do tigrinho. Né? Então você tem esses mascotes que causam essa afeição, né? Essa relação que a pessoa cria com o aplicativo. Aquilo entra na rotina, é muito fácil, está no celular, você pode acessar de qualquer lugar, a qualquer momento. Não é como aquelas apostas que a gente tinha antigamente, que tinha que ir na lotérica, comprar o bilhete, esperar a aposta. Tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido, né? Isso é uma coisa que a gente tem vivenciado com o avanço da tecnologia. Isso tem flagrado, vamos dizer assim, os nossos beneficiários do Bolsa Família. Então, mas, Juliana, por que você acha que as pessoas do Bolsa Família estão sendo atingidas tão fortemente pelas bets? Bom, busca por um dinheiro extra, as pessoas, naturalmente. Exatamente. Então, você vai ter famílias que vivem com o valor mínimo de R$600. A gente sabe que R$600 hoje não é o suficiente para uma família. Claro. Então, assim, as pessoas estão sobrevivendo com uma renda que ainda é muito, muito básica. Embora a gente tenha outros programas de assistência, por exemplo, programas que tratam especificamente do aluguel social, por exemplo, ou do auxílio gás para outras destinações, mas essas pessoas estão, muitas vezes, desempregadas, restritas em casa, sem acesso a lazer, sem acesso à cultura, e aí o que é que ela tem? Ela tem o celular. E aí ela tem no celular a oportunidade de multiplicar esse pouco dinheiro que ela tem. E esse dinheiro é apresentado de uma forma muito sedutora, né? Apostando na sorte, né? Exatamente. A propaganda, ela é muito sedutora para dizer assim, olha, você pode apostar R$1 e multiplicar esse valor por não sei quantas vezes. E aí você se vê nessa oportunidade, eu acho que a pessoa fica um pouco encurralada. Isso se tornou um problema, inclusive, de saúde. Sim. Eu fico um pouco espantado pelo seguinte: a bet das apostas dos jogos de futebol, ela ainda obedece a uma lógica. Que sim, você está mais perto da possibilidade, porque você aposta que o seu time vai ganhar, que o outro vai perder. O seu time pode ganhar, o outro pode perder. Há um imponderável aí, né? Mas futebol pode ter armação? Pode, mas o gol contra existe, a bola na mão existe, enfim. Ela é mais factível, eu penso, mais factível. Ela ficou um pouco, eu não sei se você gosta de futebol, se você assiste futebol, mas ela ficou um pouco mais passível da manipulação quando começaram a desdobrar as possibilidades de aposta. Apostar em cartão vermelho, apostar em cartão amarelo, apostar em cartão vermelho é expulsão, claro. Isso. Apostar em gol nos primeiros tantos minutos, gol até não sei quantos minutos. Esses refinamentos, principalmente essa coisa do cartão, que o jogador pode provocar o cartão se ele quiser, basta xingar o juiz. Sim. Basta falar um impropério qualquer por bandeirinha e basta ter uma falta marcada e ele chutar a bola para longe com raiva, ele vai tomar um cartão. Então, tanto que nós tivemos um caso recente do jogador Lucas Paquetá, que está para tomar um gancho lá na Europa, que talvez não possa mais jogar na Europa. Pois é, exatamente porque topou fazer parte de um negócio desse, é o que tudo indica. Mas o futebol, de qualquer maneira, ainda tem algo palpável. Agora, cara, o tigrinho, eu me dediquei a ir ver o que era isso. Eu fui para o YouTube, entrei em sites de especialistas, e todos foram unânimes, matemáticos, gente que estuda estatística, probabilidade, e que diz a mesma coisa, de maneiras diversas, mas diz a mesma coisa. Aquilo ali é um negócio que não foi feito para você ganhar.
A possibilidade de você ganhar é mínima. E quando ele deixa você ganhar, o algoritmo da plataforma do Tigrinho já entendeu que você está tão ligado no jogo que ele deixa você ganhar R$500. Ele sabe que você vai começar a apostar de novo. Você não vai integralizar aquele dinheiro para você. Você vai transformar ele em perspectiva de virar 5.000. É quando você perde os 300 e perde mais 1.000. Exatamente. Porque a compulsão vai tomando conta de você. É um negócio horroroso, mas as pessoas estão entrando buraco abaixo nisso aí. Mas é como você falou, é uma jogada, né, que leva a essa compulsão, que leva a esse vício. Hoje, o vício em bet, ele já está sendo tratado como uma questão mesmo de dependência, né? A Organização Mundial de Saúde está olhando para isso, o Ministério da Saúde está olhando para isso com esses olhos, de que se trata de uma relação de dependência como a dependência química, como a dependência como vício em álcool e drogas, mas é uma dependência muito comportamental, né? Você já integrou aquilo ali. E as pessoas estabelecem relações com esses aplicativos que vão para além da questão financeira, né? As pessoas, é como a dependência do cigarro. A dependência do cigarro, em muitas dimensões, ela às vezes é afetiva. A pessoa criou uma rotina em que aquele cigarro está incluído e a mesma coisa vai... Um quadro qualquer, exatamente, né? Um estresse, uma solidão. Vezes, em um momento de discussão, um problema dentro de casa, a pessoa foi lá pro Tigrinho e conseguiu, sei lá, ganhar R$2 que seja, mas elas têm aquela sensação, aquele gostinho da vitória, ela fica viciada nisso. E a gente sabe que os aplicativos, né, existem tantas pessoas hoje trabalhando com tecnologia, estudando tecnologia, para que ela se torne cada vez mais atrativa. Então, os aplicativos, as cores dos aplicativos, dos símbolos dos aplicativos, elas são pensadas. Sim, né? Elas têm uma relação... Essa cromoterapia não é à toa. Exatamente. Né? Ela é pensada justamente para te fazer ficar atraído por aquele aplicativo. A cromoterapia não, desculpa. Tem um outro nome para o estudo da composição das cores para atrair. Exatamente, a associação das cores, né? Aquela coisa do vermelho associado à fome, o lilás associado à tranquilidade. E aí a gente tem toda essa relação com o aparelho celular. Pensado, a interface toda pensada para ser muito lógica, para ser muito fácil de manusear. Então hoje você vê crianças muito novas manuseando esses aplicativos, porque é muito fácil de deduzir, né, como é que aquilo ali vai funcionar. São bem intuitivos, né? São muito intuitivos. O aplicativo do Tigrinho tem sempre aquela mensagem muito positiva, tudo muito explode dinheiro para tudo que é lado. Então você tem essa sensação de que é possível ganhar e você fica sempre nessa expectativa. Fora que isso se tornou um grande mercado. Não é à toa que recentemente o governo começou a falar sobre a atuação dos influencers na divulgação dessas bets. Então você tem um influencer que já tem um alcance. Está dando um pano para manga. Exatamente. Isso tem um alcance muito grande. Tem muita coisa a se pensar. Mas pensando em relação ao Bolsa Família, é porque a gente está falando de um público muito vulnerável, né? Um público que tem dificuldade de acesso, inclusive, à saúde, ou que tem dificuldade de acesso a uma melhor educação, uma melhor orientação, para perceber que ela está caindo. Sim. Numa... E um público que a gente não pode deixar de dizer isso, não há nenhum preconceito, nenhuma objetificação nisso que eu vou falar, mas um público onde a gente também encontra uma grande taxa de analfabetismo funcional. Né? Pessoas que sabem ler, que sabem escrever, mas que têm uma pouca capacidade de entendimento daquilo que leem. Exatamente. Embora leiam, não têm um bom entendimento do que estão lendo. É por isso que um traço. As manchetes que a gente falou, elas são pensadas dessa maneira. Elas usam palavras fáceis, elas usam palavras de escândalo, né? Então foi flagrado, a pessoa foi flagrado, isso é proibido. Então eles usam essas palavras assim que chocam muito, mas que chamam também bastante atenção, porque essas pessoas conseguem entender muito facilmente. Então, quando a gente fala de assim, uma plataforma intuitiva, isso para nós pode ser uma palavra muito fácil, mas talvez para uma pessoa que tem uma baixa instrução, isso não significa muita coisa. Ela consegue ler, mas ela não consegue absorver a mensagem dessa frase. É muito complicado. Olha, a Juliana Márcia é uma moça muito jovem, né? E é uma servidora
né? Muito jovem e muito capacitada. Eu acho que é legal a gente falar com o servidor público, porque o Brasil atravessa sempre historicamente, e em Macaé não é diferente. Tem uma coisa meio que de demonização da figura do servidor. Sempre aparece alguém levantando uma bandeira, lutando contra a estabilidade do servidor, propondo mudanças, que o servidor tem que ser mandado embora. Gente, é sempre bom lembrar que a estabilidade do servidor público foi uma troca, isso não foi uma concessão, não foi um benefício. Muita gente não sabe como se deu a conquista da estabilidade no serviço público. Ela se deu justamente e simplesmente por causa da criação do Fundo de Garantia por tempo de serviço, lá nos idos do governo Getúlio Vargas, em que o Fundo de Garantia foi instituído como uma forma de garantir financeiramente o servidor da iniciativa privada, e ele não seria estendido ao servidor público. E aí a contrapartida que foi encontrada, não foi uma concessão, foi a estabilidade. Tipo, você tem estabilidade, portanto não precisa de um fundo de garantia, que vai ser restrito somente aos servidores da iniciativa privada. A estabilidade não foi uma benesse, um sujeito não acordou um belo dia e pensou, vou fazer uma benemerência para os servidores públicos do Brasil. Não, isso foi uma contrapartida, porque os servidores estavam perdendo algo que seria a questão do fundo de garantia. Mas sempre aparece alguém querendo falar de servidor, dizendo coisa e tal. E a Juliana é uma servidora muito bem formada, muito consciente do seu trabalho. Eu li aqui que você fez parte de uma equipe que ganhou um prêmio, Servidores Inovadores. O que foi esse prêmio? Como é que foi isso? Servidores Inovadores veio na minha transição, na verdade, entre os meus contratos, né? Eu sou contratada da prefeitura. Eu cheguei em Macaé em setembro de 2022. Essa menina é uma debutante em Macaé, ela só está aqui há 2 anos e já fez coisa para chuchu, gente. Pois eu cheguei em setembro de 22 em Macaé, sem experiência de trabalho. E em 2 meses, basicamente, eu estava fazendo processo seletivo, meu primeiro processo seletivo aprovado em primeiro lugar. Legal. Dia 26 de dezembro, eu assinei o meu contrato, eu me tornei servidora do município. E aí, quando eu comecei, né, já ainda com pouca experiência, com muita experiência acadêmica, né, porque eu já tinha mestrado, estava fazendo doutorado na época em que eu fiz esse processo seletivo. Você é formada em serviço social? Eu sou formada em serviço social. Sim. E aí, fui convidada a assumir a coordenação do CRAS da Serra de Macaé. Então, era o CRAS que abrangia a maior área do município. Que fica onde? Em Córrego do Ouro. Sim. Macaé tem abrange, além de Córrego do Ouro, Trapiche e Areia Branca, não é? Não, ele abrange toda a serra, a região toda serrana. Serra. Então, a gente atendia... Vai até o Frade. Bicuda Grande, Bicuda Pequena, Sana, Frade, Glicério, Areia Branca, Serra da Cruz, era tudo nossa área de abrangência. Então, a gente atendia toda essa população com um CRAS, em que éramos eu e mais uma colega, né, assistente social, a Gláucia, uma cadastradora, a Alessandra, um colega que ficava na recepção e só. Éramos então era a equipe mínima que a gente tinha no CRAS. E aí, nesse período, nós percebemos, né, a gente já tinha uma iniciativa do coordenador anterior, que ele ia até o SANA para fazer alguns atendimentos de cadastro único, para evitar que as pessoas se deslocassem do SANA para Córrego do Ouro. E aí, quando eu entrei, uma colega perguntou, e aí, a gente vai dar continuidade a isso ou não vai? E aí eu pensei, nós não vamos só dar continuidade, nós vamos ampliar. E aí começamos esse projeto de CRAS itinerante. O pessoal chama muito de equipe volante, mas a equipe volante ela é tipificada, né, um tipo de equipe específica que não seria o que a gente fazia, mas acabou que as pessoas chamavam de equipe volante. E aí nós saímos de Córrego do Ouro para Bicuda Grande, para Bicuda Pequena e para o SANA. Todo mês a gente fazia pelo menos um atendimento em cada lugar desse. E já nesse final dessa atuação, depois que eu já tinha saído da coordenação, eu vi a chamada dos servidores inovadores. E aí eu propus para a equipe, eu fiz, poxa, vamos escrever, vamos lá só tentar ver como é que é. E nessa de ver como é, a gente foi, apresentou o projeto, ganhamos o prêmio, ficamos em 3º lugar na categoria Atendimento ao Cidadão. Né? Então, a prefeitura, né, esse prêmio eu acho que é organizado pela Secretaria de Educação, e aí eles premiam essas iniciativas que facilitam, né, a coisa da atuação da Prefeitura de Macaé.
Com esses atendimentos, a gente conseguiu aumentar muito o número de cadastros nessas localidades. Assim, especialmente na Bicuda Grande e na Bicuda Pequena, que o CRAS nunca tinha ido até lá, nós fizemos essa parceria com um posto de saúde. Então, a gente atendia dentro do posto de saúde. Nós tínhamos, assim, vários atendimentos. A gente trabalhava num esquema como se fosse um plantão social. Então, você entrava numa sala, você já era atendida pela assistente social, você já era atendida pela cadastradora, né, pela entrevistadora social, ela já fazia o seu cadastramento no cadastro único, e a partir dali, se você estivesse dentro do público, em 45 dias você estava dentro do programa Bolsa Família, do Auxílio Gás, e entre outros benefícios que a gente sempre explicava, que o cadastro ele abre portas. Mas vocês levavam nesses atendimentos, por exemplo, Areia Branca, Sana e tal, vocês tinham uma unidade móvel, algo assim, algo informatizado, ou você escolhia esses dados para depois inseminar nos arquivos do programa? O posto de saúde, a gente não tinha unidade móvel. Nós pegávamos um carro da secretaria, botávamos tudo e íamos para lá. Chegava lá, conectava a internet do posto. Exatamente. Na internet do posto, muitas vezes o posto mesmo oferecia pra gente já uma sala com computador, com tudo certo. Legal, que bom. E aí a gente fazia esse cadastramento diretamente no sistema. A gente trabalhava dessa maneira porque a gente precisava conferir muita coisa, então não dava pra anotar tudo e depois lançar no computador. Era tudo feito diretamente, até porque hoje o cadastro único, a entrevista é totalmente informatizada. Então a entrevistadora já fazia na hora, a gente conferia os documentos e assim, a gente se virava nos 30 vezes que a pessoa não tinha o título de eleitor, aí eu ia no site do TSE para tentar recuperar aquele número de título, ou um número de CPF que não estava regularizado, às vezes a gente não conseguia fazer o atendimento do cadastro único naquele dia, porque a pessoa estava com uma pendência no CPF, mas aí eu, como assistente social, já atendia para tentar fazer a regularização do CPF, e no mês seguinte a gente já voltava, a pessoa já estava agendada para fazer esse atendimento. E assim, para além do cadastro único, eu também oferecia todo tipo de orientação do serviço social, e como a gente sabe que o acesso era muito difícil, eu ia até um pouco além, como... Por exemplo, o acesso ao INSS hoje ele é totalmente por aplicativo. Eu encontrava pessoas lá que não faziam ideia, elas só faziam ligar e desligar o celular e telefonar. Então, eu comecei a fazer simulação de aposentadoria, pedido de auxílio-doença, pedido de BPC, aposentadoria por tempo de contribuição, emissão de guia de previdência social para as pessoas que queriam contribuir. Então, a gente levava esse acesso à cidadania para esses lugares em que as pessoas tinham muita dificuldade de acesso. Você não acredita, eu tenho uma opinião de que em serviço social, saúde também, mas a saúde preventiva, mas em assistência social, melhor dizendo, não tem como, eu acho que você tem que se deslocar. Você, enquanto aparelho público de assistência social, é você quem tem que se deslocar. Eu acho que quanto mais o aparelho público se desloca em direção onde as pessoas estão, mais você consegue avanços, porque esperar as pessoas num município, por exemplo, olha o exemplo do CRAS, você estava em Córrego do Ouro, tendo que atender gente que está em Serra Escura, que está em Sodrelândia. Como é que as pessoas vão chegar lá? Não é tão simples, né? Hoje a gente tem, né, na saúde, falando mais especificamente da saúde, eu pertenço a uma equipe que se chama EMULT. O EMULT é uma vitória, assim, de Macaé. Macaé é credenciada, né, para esse programa, que é o antigo NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Hoje, com o EMULT, todos os postos de saúde de Macaé têm pelo menos um assistente social. Então, a gente tem serviço social hoje em todos os postos de saúde. Isso veio desse contrato que eu entrei em outubro do ano passado, do contrato da saúde. Então, entraram várias colegas juntas e a gente tem gente muito boa dentro desses postos de saúde. Inclusive, lá na Bicuda, o CRAS continua indo, né? Mas agora a gente tem esse atendimento contínuo do serviço social lá com uma colega que é ótima, excelente. Ela atua Bicuda Grande, Bicuda Pequena e Areia Branca. Então, cada uma de nós tem umas 2, 3 unidades para cobrir. E aí a gente... Cada dia está em uma unidade, mas nós somos uma equipe grande de assistentes sociais e a gente leva isso para todos os pontos da cidade. Então, hoje você tem assistente social no Sana, em uma das unidades, todos os dias. Você tem assistente social em Boacica, você tem assistente social no Imburo. Então, você tem assistente social em todos os postos de saúde hoje, que eu acho, assim, maravilhoso, porque a gente mantém um bom diálogo, inclusive, com os próprios CRAs. O grande avanço, penso eu, vai ser quando a gente tiver, enfim, implantado, funcionando, dotado de orçamento, de políticas
públicas, o Sistema Único de Assistência Social, né? O SUAS, quando ele tiver realmente, plenamente funcionando. O SUAS, eu sempre digo que o SUAS é o objetivo, né? Como o SUS. O SUS, ele ainda não se materializa na integralidade do que tá previsto. Mas a gente vê um antes e depois. Exatamente. Que é monstruoso, né? Antes Exatamente. do SUS e depois do SUS, né? Como o SUAS também, né? O SUAS também é muito importante nesse sentido. A gente tem uma transformação social do Brasil ter saído, né, estava abaixo da linha da pobreza, né? Grande parte da população brasileira vivia em condições assim de grande miserabilidade, e aí com esse alcance, né, o CRAS, ele vem inclusive, né, dessa política, e aí a gente tem hoje um Sistema Único de Assistência Social que tem tentado cada vez mais se fortalecer, e aí a gente tem um conselho, inclusive municipal de assistência social, em que é um aparelho previsto pelo SUAS que precisa da participação popular, para que a gente possa efetivamente opinar sobre como essa política tem se materializado aqui. Então, opinar sobre as políticas municipais, sobre as questões hoje que a gente tem benefícios assistenciais aqui que são vistos eles são ofertados de maneira pontual. E aí a gente tem, por exemplo, o cartão alimentação de Macaé de R$130. A população precisa estar mais presente no conselho, né, para opinar sobre como na concessão desses benefícios, para como a concessão desse benefício é feita. A gente tem kit natalidade também, né, que são os chamados benefícios eventuais, previstos aí pela Lei Orgânica de Assistência Social. E aí é importante que a população esteja sempre próxima, por isso que eu falo também da ouvidoria. Até para tomar conhecimento. Exatamente. Porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe. As pessoas perguntam muito para os assistentes sociais, né? Muito do nosso trabalho, ele é dar informação. Que a informação é uma via também de se materializar a cidadania. Sim, com certeza. Queria falar também contigo, esse trabalho que você faz, que é um negócio muito bacana. Você já é mãe? Não, eu não sou mãe. Você não é mãe. Mas você tem um trabalho de ativista com os direitos das mães, que é um negócio muito bacana. Você se interessou por isso ainda na universidade? Eu me interessei por isso no momento em que eu me vi tendo que fazer um trabalho de conclusão de curso, na verdade, na faculdade. Eu precisava elencar uma coisa para pesquisar e eu estava assim muito perdida. Eu gostava muito de maternidade, da maternidade de saúde pública, de ali daquele lugar do parto, né? Eu era muito deslumbrada. Aquele equipamento público. Isso, do equipamento público, porque a minha mãe atua na maternidade escola da Universidade Federal da Bahia, que é a maternidade Climério de Oliveira. Sim. Ela, quando ingressou, eu devia ter por volta dos 10 anos, 11 anos. Então, eu cresci nos corredores daquela maternidade. Então, eu era muito deslumbrada com isso e quis, lógico, fazer meu estágio em ginecologia e obstetrícia. Então, o meu estágio foi todo nessa fase de ginecologia e obstetrícia. Eu já tinha um projeto nesse sentido. E quando eu precisei elaborar esse projeto de trabalho de conclusão de curso, eu queria pesquisar maternidade, mas eu pensava nas mães que engravidavam na adolescência. E aí comecei a pesquisar como é que essas mães que engravidaram na adolescência chegaram na universidade. E olhando até para a minha própria história, eu me dei conta de que minha mãe engravidou durante a graduação dela. E aí comecei a olhar para essas mulheres, né? As mulheres que haviam engravidado na adolescência, ingressaram na universidade, aí veio o meu TCC, que fala sobre as trajetórias das mães que engravidaram na adolescência, mas especificamente as mulheres negras, porque quando eu olhei para aquele público, eles eram esmagadoramente... Predominantemente, né? Todas elas eram mulheres negras, e eu só percebi isso depois de ter entrevistado todas. Então, eu comecei a trabalhar essa questão da maternidade aí. E aí, fui para o mestrado, resolvi pesquisar. Então, deixa eu pesquisar agora as mulheres que engravidaram, que foram para pós-graduação. E aí, até a minha própria orientadora me confidenciou de que ela levou muitos anos entre o mestrado e o doutorado. Por quê? Porque ela só conseguiu voltar para a universidade quando os filhos estavam criados. Então, ela só consegue voltar para a universidade depois dos filhos estarem criados. E aí, houve essa lacuna, né, que aparecia aí na carreira das mulheres. Eu sempre gostei muito, né, de olhar para a maternidade e pensar como é que a maternidade interfere, então, na vida dessas mulheres. Disso veio minha graduação, disso veio o mestrado, veio artigos, veio minha inserção no Coletivo Nacional. Eu sou membro, né, ativista do Coletivo Nacional de Mães na Universidade, que é um coletivo que agrega tanto
mulheres que têm filhos, que trabalham com isso, quanto pesquisadoras, quanto até lideranças de outros coletivos de mães. Então a gente tem todos os coletivos de mães no Brasil dentro do grupo do Coletivo Nacional. Esse é o mapa. O mapa, ele é produto já da minha tese. Ah, tá. O mapa, ele veio acontecer porque a minha orientadora me fez uma pergunta muito simples, que era: quantos coletivos de mães tem no Brasil, Juliana, já que você quer pesquisar agora esses coletivos de mães? E eu não sabia quantos coletivos tinham. O que é que eu fiz? Sentei no meu computadorzinho, abri Instagram, Facebook e saí pesquisando todos os coletivos de mães que eu achava. E aí eu transformei isso em uma metodologia de pesquisa, produzi um mapa. Minha orientadora só queria um número. Eu cheguei para ela com uma tabela enorme, com um ano de criação, coletivo, quem que estava vinculado, e aí produzi esse mapa, que é um mapa nacional de coletivos de mães, é um mapa interativo, e hoje ele tem assim um monte de acessos, as pessoas acessam bastante ele, que ele serve tanto para você, que é mãe estudante, achar um coletivo na sua universidade, quanto para você que tem vontade de criar o seu coletivo, entrar em contato com alguém que já está lá, já está mais à frente, já está avançado, às vezes já conseguiu implementar um fraudário na sua universidade, ou uma política voltada para a permanência, e fazer essa troca até para você fundar seu próprio coletivo. Então foi daí que o mapa veio do meu doutorado, que eu por acaso defendi antes de ontem, né? Finalmente consegui esse título de doutor em serviço social. Legal. Mas você é tão interessada nessa questão da maternidade como um fenômeno sociológico, socioeconômico da vida da mulher, né, socioeducacional, na medida em que impacta na formação da mulher, quando ela tem que dar essa pausa, tanto quanto você também é interessada pela maternidade do ponto de vista físico, orgânico. E aí eu vejo que na tua história que você tem um interesse muito especial pela questão do parto humanizado, do parto natural. Queria que você falasse um pouco disso. Nesse período, né, estudando... Desculpa, e também queria te perguntar uma coisa. Assim, quando você é uma defensora do parto, é uma curiosidade minha, quando você é uma defensora do parto natural, significa dizer não às pessoas que escolhem, por exemplo, apenas por escolherem, não sentir dor e lançar a mão de uma cesariana? Não. A gente, quando fala do parto natural, do direito ao parto natural, eu acho que tem muito de serviço social em mim quando eu olho para isso. Porque eu estou olhando para essa mulher como uma pessoa que tem o direito de passar por um parto sem violência. A gente no Brasil, né, nós temos números assim exorbitantes do que a gente chama de parto agendado, né, que é o parto cirúrgico. Isso. Em que por conveniência... Que é a famosa cesariana. Famosa cesariana. Então, muito por conveniência, né, os médicos foram se habituando a agendar o parto das mulheres e às vezes a cesariana, ela é uma cirurgia. Então é uma cirurgia aberta. Gera custo. E ela gera riscos, ela gera muito mais riscos do que o parto natural. Não, então, por um lado gera risco, por outro lado gera ganho, porque é um ato cirúrgico. Exatamente. É um ato cirúrgico. Todo ato cirúrgico é remunerado. E ele acaba sendo mais prático para a equipe médica, porque você não precisa ficar horas esperando o parto acontecer naturalmente. Bota então, anestesia e tal. Exatamente. Mas aí não se olha, por exemplo, para o risco que se coloca essa mulher. Então a gente tem números absurdos de cesariana no Brasil. O Brasil é um dos países que lidera o número de intervenções desnecessárias. E aí a gente tem também a legitimação de muita violência obstétrica. Então, você nega à mulher um direito que é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito ao acompanhante que a gestante tem, por exemplo. Você coloca a mulher, você acaba persuadindo ela a fazer o famoso PIC, né? Que elas abrem um pouco a passagem para facilitar a passagem. Muitas vezes esse PIC não é necessário, é o que a gente chama de episiotomia. E aí, esse movimento que a gente tem também de falar sobre parto natural é porque o parto natural a mulher se recupera muito mais rápido. A mulher consegue sair da sala de parto, muitas vezes já bastante recuperada. Quando eu fiz estágio em maternidade, eu me lembro de que as mulheres saíam da sala de parto, a gente levava elas assim na maca ou na cadeira de rodas, assim, por uma questão de cuidado, porque se deixasse elas levantavam e saíam andando, porque elas se recuperavam muito rápido. Eu conheci gente que 24 horas depois do parto natural, estava andando tudo. Exatamente. Para cima, para baixo, já queria
fazer coisa até que não devia fazer, porque o resguardo tem que ser respeitado, né? Exatamente, mas a recuperação do parto natural, ela acaba sendo muito mais rápida. E quando a gente fala da doula, por exemplo, essa figura da doula que ela retornou, a gente tem doula de cesárea. Então não é só pelo parto natural, é pelo parto sem violência. Parto sem violência, sem interferência desnecessária, sem soro de ocitocina quando não precisa, sem o pique, sem o tal do ponto do marido, que é uma outra forma de violência obstétrica, e que na hora de costurar a episiotomia eles dão um ponto a mais para fechar mais o canal da mulher. Vaginal, então a gente, quando a gente fala sobre doula, sobre assistência ao parto, não é para condenar a mulher que resolveu fazer uma cesariana. Até porque essa mulher veio decidir por uma cesariana quando ela não é feita por uma indicação específica por causa de uma condição médica. Muitas vezes as mulheres fazem a opção porque elas já estão aterrorizadas com tudo que acontece. Ela está no direito dela de fazer essa escolha. Então ela já ouviu tanta história que ela prefere... Ou tá amedrontada pela dor, né? Pelos relatos de dor intensa. Exatamente. Os relatos de dor intensa, os relatos da possibilidade, né, de perder a vida ou de perder o bebê. Então, assim, existe um terrorismo muito grande em cima da coisa do parto. A gente sabe que tem, né? Então, e muitas vezes a gente já tem, infelizmente, né, dentro da prática da obstetrícia, muitas vezes a mulher começa a fazer o pré-natal, o médico já fala, então vamos agendar o seu parto. Como se o parto não fosse acontecer sem essa intervenção. Eu me lembro de um caso muito específico que aqui em Macaé, há pouco tempo atrás, teve uma pessoa que foi atendida, uma mulher já tinha entrado em trabalho de parto, quando ela foi socorrida, ela teve o bebê dentro do carro. E as pessoas ficaram muito chocadas, né? Eu lembro que saiu, assim, em todos os lugares de notícias, as pessoas... Nossa, ela teve o bebê dentro do carro. E meu comentário de outras pessoas, assim, acreditem ou não, sem os médicos, as mulheres também conseguem parir. O parto, ele acontece muitas vezes sem a intervenção médica. A intervenção médica é para preservar a vida, para a interferência necessária, né, para as interferências necessárias a partir de cada intercorrência. Então, se você tem um bebê com cordão enrolado no pescoço, ou se você tem uma questão já de sofrimento fetal e aí que você precisa estimular para que esse parto se antecipe ou para que façam a intervenção cirúrgica, mas que isso seja feito pensado e para que também a mulher seja consultada, né? Se ela está de acordo com isso, até porque a protagonista do parto é ela. Com certeza. Ô, Juliana, de tudo que você me falou aqui, principalmente nessa reta final do nosso papo, me ocorre a seguinte pergunta. Você não pensa em pegar todo esse conteúdo que você tem, toda essa vontade aliada à sua juventude e conhecimento que você tem e por exemplo, criar um projeto social, um projeto de valorização dessas mães, todo esse caldo que você tem de conhecimento, transformar isso num projeto, numa iniciativa? Bom, aqui em Macaé, eu inclusive até meio que comecei uma iniciativa esse ano, quando eu estava atuando nos postos de saúde de Botafogo, Morro São Jorge e Horto, como assistente social da EMUT, eu conversei com uma colega que também era ali da Malvinas, que é a Dayara, minha super parceira de projeto, assim, eu invento umas loucuras, ela vai junto comigo. Ela vai atrás. E aí eu juntei com outras parceiras também que apoiam as minhas loucurazinhas, assim, de... essa minha vontade de fazer, né? E aí eu falei com as colegas do CRAS do Botafogo, que abrangia toda a nossa área, tanto a minha área quanto a área da Dayara. E aí, junto com essas colegas, né, do CRAS, e aí foi a Lívia, né, ali que era do CRAS do Botafogo, hoje está lá no CRAS da Serra, nós juntamos tantas assistentes sociais do posto de saúde quanto do CRAS e começamos um projeto que era uma roda de conversa de gestantes dentro do CRAS. Então, dentro do CRAS, a gente levou nutricionista, a gente levou médico. Eu também tive uma participação para falar sobre como aliviar a dor do trabalho de parto sem métodos farmacológicos. Então, óleos essenciais para aromaterapia, massagem, onde que a gente podia aplicar pressão para aliviar, para descomprimir essa pressão que tinha no quadril. Qual era o papel do acompanhante? A gente tinha bastante acompanhante participando das rodas. O que é que era adequado ou não adequado fazer? O que é que era violência obstétrica? Levei um plano de parto, a gente elaborou um plano de parto para elas. Então, elas saíram lá, cada uma com um planozinho de parto em branco, para que elas escrevessem ali o que é que ela queria, o que é que ela não queria
no parto dela, para colocar essa mulher mesmo nesse lugar central. E aí acabou que quando eu saí, né, do posto de saúde, a gente interrompeu esse projeto, mas assim, eu tenho muita vontade de trabalhar com gestante. Eu sou muito ativa. Hoje eu estou atuando, inclusive, a nível nacional. Eu estou no grupo de trabalho que realiza estudos técnicos para a elaboração de política de permanência de mães, né, na Universidade do Brasil, junto com o Ministério da Educação. Eu, nesse grupo, represento a Associação Nacional de Pós-Graduandos e o Coletivo Nacional também. Mas a gente tem representantes de vários coletivos, a gente tem gente da Uni, a gente tem colegas assim, de associações das mais diversas, do Parenting Science, que é do Rio Grande do Sul. Tem gente do Brasil inteiro, tem presidente da Andifes. E aí a gente está produzindo essa política a nível nacional. Mas assim, eu tenho muita vontade de trabalhar aqui dentro de Macaé, né? Como você falou, eu sou quase uma debutante de Macaé, só tenho 2 anos aqui dentro. Tenho 2 anos nessa cidade, cheguei aqui no dia 5 de setembro de 2022 especificamente. Sou muito feliz aqui. Tive as melhores experiências possíveis, tanto de trabalho quanto de relações. Eu sou muito realizada na minha cidade. Hoje eu digo que quando eu preciso fazer alguma coisa no Rio é correndo, né? Porque eu não quero, né? Às vezes eu não quero nem pernoitar lá. Eu quero voltar logo para Macaé. Salvador só para ir buscar um azeite de dendê e volta, né? Acho que nem isso, que eu já descobri que tem uma casa da farinha ali no Lagomar. Tem, uma boa, é muito boa. Pois é, e aí agora quando é época de fazer, setembro é mês de fazer caruru, né? Em Salvador a gente faz muito comida baiana no mês de setembro. Eu não me dou muito com dendê não, mas eu vou lá comprar manteiga de garrafa, que eu gosto muito. Manteiga de garrafa é uma delícia. Mas eu sinto falta da culinária de Salvador, especificamente. Mas a gente tem ali as colegas no Lagomar que tem baiana pra caramba no Lagomar. Tem muita baiana. Que não falta quitute. Pois é. Nem merenda. Vou lá, dou um pulozinho, compro castanha de caju, compro amendoim, compro dendê, pego minhas coisinhas, vou pra minha casa. Você falou um negócio aí muito interessante agora há pouco, do parto natural. Como o próprio nome diz, ele é natural do ser humano, ele é natural da mulher. E aí eu estava lembrando aqui o seguinte, nas comunidades indígenas tradicionais, primitivas, a taxa de mortalidade de recém-nascidos era historicamente baixíssima. Baixíssima. Não se morria recém-nascido. E os índios são totalmente primitivos. Isolados também. Isolados, primitivos, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma especialidade. E aí eu começo a acreditar que sim, havia especialidade. Uma especialidade ancestral, de uma intuição primitiva muitíssimo inteligente. Que veio de muita experimentação. Que dava conta do recado de forma natural. Eu no mestrado também fiquei curiosa, assim, com essa coisa do parto. E aí eu fui descobrir, na verdade, como eram as práticas de maternidade em si, né? Hoje, quando a gente fala de uma mãe que tem um aplicativo para vigiar o bebê, né? Com a câmera no berço, a gente não pensa que até o século XVIII, assim, finzinho do século XVIII, início do XIX na Europa, as pessoas, quando iam sair de casa, elas enfaixavam os filhos, totalmente imobilizavam, e na Europa elas penduravam num prego na parede a criança. Por quê? Peste, pragas, né? Pragas das mais diversas, roedores, e eles penduravam a criança na parede. Índice de mortalidade infantil lá em cima, as pessoas tinham deformidades das mais terríveis. E aí, como é que essa prática muda? Né? Como é que isso muda? Lá na França, depois de Revolução Francesa, depois de diversos períodos de batalhas e guerras, as pessoas começam a perceber que está morrendo gente demais. E aí, quem é que vai lutar nas guerras e quem é que vai trabalhar nas fábricas se a gente não colocar as pessoas para cuidarem mais da criança? E a gente tem Philippe Arrier, Jacques Donzelot, que são estudiosos mais específicos, e tem a Elisabeth Badinter, que estuda mais maternidade. Ela tem um livro chamado O Amor Conquistado, o Mito do Amor Materno, que é um livro, se eu não me engano, de 1989, a primeira versão aqui do Brasil. E ele fala sobre isso, sobre como é que a gente constrói essa preocupação toda com a criança, porque a criança vira o ouro da família. A criança precisa ser preservada. A futura mão de obra. Exatamente, porque ela é vista dessa forma, ela é a futura mão de obra. Então, as mulheres começam a ser convencidas por discursos, que são os discursos religiosos, que entram falando, olha, não amar o seu filho é um pecado. Você tem que se anular, depois do momento que você virar mãe, acabou a sua vida, você se anula e você não é mais mulher, inclusive. Você é mãe daquela pessoa, você tem esse papel. E aí, com a vinda da família real para o Brasil, essa lógica toda também é importada para cá.
E aí você começa a ter essa coisa de que as mulheres, inclusive, passam a se sentir obrigadas a amamentar os seus filhos. Porque isso antes era muito comum eles pagarem outras mulheres para... As mães de leite. As mães de leite. Aqui no Brasil a gente ainda teve, né, essa coisa das amas de leite, porque no período da escravidão, lógico, elas se colocaram a explorar essas mulheres. Mas lá na Europa já era mal visto. Era visto como uma coisa selvagem, inclusive. Amamentar os filhos era visto como uma coisa selvagem inicialmente. Depois eles começaram a repreender e dizer, não, você tem que amamentar o seu filho, sim. Ele precisa crescer saudável, sadio, para tornar-se alguém forte o suficiente para servir ao rei. E dizer que isso era o seu natural, isso era a sua natureza. Daí o termo mãe desnaturada. Sim. Se você não atende ao chamado da natureza, você é uma mãe desnaturada. Verdade. E aí, então, você tem todo tipo de discurso em cima disso. No Brasil, isso chega quando? Quando o Brasil começa a pensar em virar república. Então, as mulheres, elas deixam de ser só mulheres comuns, mas elas viram as mães dos futuros cidadãos da república. É esse discurso que impera. A gente começa a trazer a mulher para esse lugar da maternidade, de ser mulher, a mulher mãe, a mulher esposa. Não a mulher que tem seus próprios desejos, suas próprias vontades. É a mulher para viver e prender o seu sonho nas quatro paredes da casa. Ela tem que manter os seus sonhos todos ali dentro e sempre sonhando com a melhor coisa para o outro, né? Para o marido, para o filho, etc. E aí é nesse processo que a medicina começa a perceber que é um negócio bastante lucrativo. Bastante lucrativo se ocupar desses saberes. No Brasil, inicialmente, essa cultura de promoção do parto, ela era ainda muito feita com os saberes ancestrais, que vieram de muita experimentação, sim. Mas com o tempo, depois de que a medicina se apropria de todos esses conhecimentos, eles começam a dizer que essas mulheres podiam passar doença, né? De que elas podiam passar também maus hábitos, e aí entra também a coisa do racismo com as mulheres escravizadas, que era dizer, olha, elas estão contaminando seus filhos com práticas selvagens, porque infelizmente as mulheres escravizadas, as pessoas escravizadas eram vistas desse jeito, né? Como seres humanos, e na verdade não como seres humanos, mas como pessoas sem humanidade. Tinha até o preconceito com a religiosidade que aquelas pessoas tinham, né? Exatamente. E aí, assim, até a própria prática do parto começou a ser vista como bruxaria, como feitiçaria, né? E aí a medicina, ela toma esse lugar de ser a dona do parto, né? A dona do parto é a dona da pediatria. Tanto que a gente começa a ter aquela coisa, o médico da minha família é esse aqui. Então era o médico de referência daquela família que você tinha que ter todo esse vínculo. Cuidava de todo mundo. Exatamente. Ali. E aqui a gente teve também a coisa dos manuais maternos, que eu tenho muita curiosidade por eles, que a gente tinha numa revista chamada Vida Doméstica, aqui de 1930, no Rio de Janeiro, 30, 40, em que você tinha quase que um manual. Qual era o tecido da roupa que era permitido usar pela mãe durante a gestação, ou a criança recém-nascida. Você tinha manuais muito grandes. Depois veio A Vida do Bebê, que era um livro bem grande, assim. Toda mulher que engravidava ganhava aquele bendito daquele livro que falava do que ela tinha que fazer cada dia. E depois, nos anos 80, veio o livro do Delamare, não é? Acho que era Reinaldo Delamare, se eu não estou enganado. Eu não lembro se é Reinaldo ou se é Alberto Delamare. Era um livrão. Isso assim, aí, é o A Vida do Bebê mesmo. Era um livro de receita, ele parecia um livro de receita. Isso aí, esse daí é o A Vida do Bebê. Porque primeiro veio o Alfred Whitrock, que é o Guia das Mães, e o sucessor é justamente o Delamare. Que vem com essa coisa do manual de o que fazer, o que não fazer. Exatamente. Sintoma, possível causa, possível solução. Exatamente. Era um tutorialzinho, né? Exatamente. Então, assim, você tem uma questão de que vira uma coisa de manual, né, para maternidade, mas que vira uma coisa obrigatória. Então, assim, você tem que ter aquele livro, você tem que seguir esse manual, você tem que seguir dessa forma, e que o saber é o saber médico, que é o saber central. Então, acredito que o saber médico é central, é importante, mas... O médico estudou para isso. Exatamente. O problema é que o que você cria aí é essa coisa da autoridade médica inquestionável. E a gente não pode esquecer que o médico também é um ser humano, existe falha humana, né? Então, a medicina, ela precisa ser praticada como está no SUS, né? Como a gente falou antes, de que o SUS é o norte. Então, a gente fala sobre saúde biopsicossocial, não só biomédica, né? Então, a saúde, ela precisa ser vista também a partir do contexto.
né? Onde que essa mulher vive? Onde que essa pessoa, de onde essa pessoa vem? Quais são as origens dela? O que é que ela está passando? Qual é o contexto familiar? Qual é o contexto social? O contexto comunitário? Uma pessoa não é só uma pessoa, ela é o exemplo de vários grupos, né? Mulheres, cada mulher é o exemplo do que todas as mulheres vivem. Precisa de uma visão holística, né? uma visão do tudo, uma né? Uma visão então, ampliada. Da vida da pessoa, Exatamente. É verdade. Juliana, o que você pretende para o futuro? Enquanto servidora, enquanto assistente social... pretende ser mãe, claro. Eu pretendo ser mãe. Tá no planejamento. E profissionalmente, o que você espera em termos de projetos de futuro? Profissionalmente, eu pretendo ser servidora efetiva, concursada nessa cidade. Eu gosto muito de Macaé. Eu gosto muito da possibilidade que a gente tem de crescer. Eu acho que Macaé, ela pulsa essa coisa de que aqui você pode. Tem um campo, aqui né? você tem um campo, aqui é possível, aqui você tem oportunidade. Eu acho que esse foi o grande atrativo de Macaé por muito tempo, mas cheguei aqui há 2 anos e eu ainda sinto assim, que Macaé é um lugar em que é possível se desenvolver se você quer. Então, eu pretendo permanecer por aqui a serviço da população, porque eu acredito que ser servidor é isso, né? Ser servidor é servir a população, efetivamente servir. E eu gosto muito do que eu faço como assistente social, eu sou apaixonada por ser assistente social. Às vezes as pessoas acham que a gente está ali só para entregar uma cesta básica ou só para... Não dá para ser assistente social sem vocação, né? Eu acho que antes eu achava que não, era só uma profissão como qualquer outra, mas com o tempo você vai percebendo que é necessário você ter uma habilidade de olhar para as pessoas, ou pelo menos a boa vontade de olhar para a pessoa naquela singularidade que ela traz ali, né, naquela realidade que ela está te trazendo, porque ela é um exemplo do que ela está vivendo. Ela te procura porque ela está numa situação de necessidade ou numa situação de violação de direitos. Então é bom que a gente consiga ter esse sentimento de olhar para mais do que o imediato, mais do que aquilo que ela está falando, que aquilo que ela está passando pode ser um sintoma de uma realidade maior que ela está vivendo. E aí eu acredito que Macaé tem muito esse espaço de você poder condensar, né? Eu como servidora, poder captar ali várias realidades e condensar isso, poder levar para frente, levar para os espaços aqui de controle social e dizer, olha, não é só uma pessoa que está passando por isso aqui. Como as pessoas aqui falam muito da questão, por exemplo, do laboratório de endometriose. Não é só uma mulher que tem endometriose em Macaé, são várias. Então a gente precisa levar isso para que as políticas públicas se adequem à necessidade da população. Alcancem, né? Essas Exatamente. Pessoas. Essa é Juliana Márcia, servidora, assistente social, servidora no conceito amplo da palavra, porque gosta do ato de servir e acredita no serviço social, no serviço ao público. Juliana, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, contando um pouco da tua história, dessas experiências, do trabalho que você realiza. Estender esse agradecimento aos seus colegas, às suas colegas assistentes sociais, que a gente sabe que a predominância de gênero da assistência social é do feminino. Isso. Há homens assistentes sociais também, eu conheço, mas a predominância é feminina. E dando um toque feminino à arte de servir, de assistir a quem necessita. Queria agradecer muito, te desejar sucesso e sabendo que o teu sucesso dos teus projetos enquanto profissional da assistência social vai descambar no bem-estar de muita gente. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, foi ótimo poder falar com vocês, contar um pouquinho, né, do que eu tenho feito, do que me interessa, poder falar um pouco, trazer um pouco de informação, que eu acho que é o mais importante, né, levar informação para as pessoas. Mas eu sou muito grata por estar aqui hoje, por estar aqui enquanto servidora desse município, ter a oportunidade de conhecer muita gente, né, que me confia a história dela, que me confia a realidade dela. E que bom que a gente pôde estar aqui hoje conversando sobre isso. Quero que as pessoas saibam que tem muita gente, né, boa na prefeitura. A gente começou falando sobre a questão do servidor público, que às vezes é muito mal visto, mas a gente tem muita gente dedicada, esforçada, interessada em fazer o serviço público funcionar aqui em Macaé. A gente tem muita assistente social boa aqui, muita gente que está correndo atrás de fazer uma Macaé melhor mesmo. E é isso, gente. Obrigada.
Valeu, eu te agradeço muito mais uma vez. Agradeço a você também que está com a gente aqui, participando desse papo, batendo esse papo junto com a gente, né? Aqui no Nossa Macaé. Lembro, como sempre lembro, compartilhe esse canal, passe para os amigos, assine o canal, procure lá a TV Câmara nas redes sociais. Você vai pesquisar lá, né? @TV Câmara Macaé, você vai encontrar em todas as redes sociais. Fala da gente para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, tá bom? Eu conto com a sua audiência, temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá!